Olá, turma. Dando continuidade aí aos assuntos que a gente já está vendo, né, com esse distanciamento social, na aula passada a gente viu os movimentos da Terra, de translação, movimento de rotação, que influência esses movimentos, né, têm para a humanidade, para a vida, para a sociedade. A gente viu através dos exercícios também que foram passados. Vimos o que é um equinócio, o que é um solstício, né? O que é um ano bissexto, como calcular o ano bissexto. Vimos também as zonas climáticas, as zonas térmicas da Terra, né? A zona temperada, a zona intertropical, né? As zonas frias, as glaciais, né? E hoje a gente vai adiante, né? Nossa aula de hoje será sobre orientação e localização geográfica, tá bom? Então, vamos usar aqui um exemplo. Ao dizer onde você mora, você está fornecendo a localização da sua casa. Né? Contudo, se você quisesse informar alguém, algum colega de classe, como ele deveria fazer para ir até onde você mora, apenas o endereço talvez não fosse suficiente. Seria necessário dar também outras informações para que ele pudesse se orientar, né? Nesse caso, um ponto de referência. Então, para se deslocar no espaço geográfico, as pessoas procuram utilizar os pontos de referência que facilitem sua orientação. Tá bom? Então, na antiguidade, lá no período antes de Cristo, por exemplo, se a distância a ser percorrida não fosse muito longa, as referências podiam ser um rio, um lago, um monte, né, os aspectos naturais da paisagem. Tá bom? Então, ainda hoje essas referências, né, desse tipo são utilizadas para orientação. Agora, para distâncias maiores, os povos antigos aprenderam a observar os astros, principalmente o Sol e a Lua, né, guiando-se assim pela sua posição no céu. Tá bom? Então, ao basear-se nesses astros, os corpos celestes, ah, essas pessoas da antiguidade conseguiam conduzir seus rebanhos de um lado para o outro e se orientar, né, no espaço. Tá bom? Então, atualmente, né, é, ainda é usado, né, essa forma de orientação, por exemplo, os povos indígenas, né, na Amazônia, que utilizam referências de paisagem. Por exemplo, aquele lugar fica ali depois daquele rio, depois da outra montanha, você dobra à direita. Eles conseguem se orientar, né, pelos aspectos naturais, pela relação deles ser mais natural, tá bom? Mas tem também pessoas, em função, né, de suas atividades profissionais, como pilotos de avião, comandante de navio, eles precisam de um equipamento avançado tecnologicamente para orientação e localização, que a gente vai ver também. Então, a orientação pelo Sol. Com base na observação dos astros, especialmente do Sol, os seres humanos criaram pontos de orientação como norte e sul, leste e oeste. Então, ao observar o deslocamento aparente do Sol, os seres humanos podem determinar a trajetória diária deste astro pelo céu. Dizendo que seu deslocamento é aparente, por quê? Como a gente viu na aula passada, inclusive, é a Terra que se movimenta em torno do seu próprio eixo, né? Então o Sol fica lá e a Terra que se movimenta, então dá a impressão que o Sol se movimenta, mas é a Terra que se movimenta, tá? O Sol aparece todas as manhãs, não exatamente na mesma posição, que vai variar de acordo com a época do ano, com a estação do ano, mas de um mesmo lado. Esse lado que o Sol nasce, ele é chamado de nascente, né? Ele fica a leste e é chamado também de oriente. O lado em que o Sol se põe ou desaparece à tarde é denominado de poente, fica a oeste, e também chamado de ocidente. Então, com base nesses pontos de orientação, podemos conhecer os outros. Vamos dar uma observada nessa figura. Se estendermos o braço direito, né, para leste, o braço esquerdo estendido apontará para oeste. Então, a sua frente estará ao norte, também chamado de setentrional ou boreal, e as suas costas, o sul, também conhecido como meridional ou austral. É importante ressaltar que a orientação pelos astros sempre se dá de forma aproximada, né? E somente com o céu limpo, né? Se o céu estiver nublado, não vai ter como fazer essa orientação, tá? Então, seguindo aí, vamos falar sobre os pontos de orientação. Então, vamos dar uma olhada aí na nossa rosa dos ventos, né? Essa bonita aí rosa dos ventos. Então, os pontos de orientação norte, sul, leste e oeste, que são chamados dos pontos cardeais, para facilitar a orientação sobre a superfície terrestre, foram estabelecidos entre os pontos cardeais outros pontos de orientação, que são eles os pontos colaterais e os pontos subcolaterais, tá? Norte, sul, leste, oeste esses outros pontos, tá? Nessa imagem, o norte e o sul tá ok, o leste tá com um E, que significa de east. East é o leste em inglês e west
é o oeste em inglês, tá? Por isso o W aí no oeste. Então, os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, os pontos colaterais nordeste, que está entre o norte e o leste, o noroeste, que está entre o norte e o oeste, o sudeste, entre o sul e o leste, e o sudoeste, entre o sul e o oeste. Então, os pontos subcolaterais, né, que estão entre os pontos, os pontos cardeais e os pontos colaterais, tá? Então, são subcolaterais, são eles os nordestes, leste-nordeste, leste-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudeste, oeste-noroeste e nor-noroeste. Então, vamos dar uma olhadinha nessa outra imagem para facilitar o entendimento, tá? Então, os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Aí tá os graus também da circunferência da Terra, né? Os pontos colaterais e os pontos subcolaterais, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí nessa imagem, que aí você vai conseguir se orientar melhor, tá? Lembrando que nessa imagem aí, os termos estão em inglês, por isso que, né, como eu expliquei lá no outro, o E e o W, o leste e o oeste estão em inglês. Por consequência, os pontos colaterais e os subcolaterais também, tá bom? Só dá uma prestada de atenção aí direitinho para não se confundir, tá bom? Então, avançando, coordenadas geográficas. Então, as coordenadas geográficas, elas são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto da superfície terrestre. A distância das coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos e segundos. Então, para localização com precisão, para localizar, né, com precisão um lugar determinado no espaço geográfico, a informação baseada apenas nos pontos de orientação não é suficiente, pois eles indicam somente a direção, né? Assim, os pontos de orientação permitem uma localização apenas aproximada. Numa cidade, por exemplo, é possível encontrar os lugares utilizando o endereço, né, que indica os nomes do bairro, da rua e o número da casa. Para ir de uma cidade a outra, mesmo que elas estejam situadas a centenas de quilômetros de distância, os motoristas dos veículos orientam-se pelas placas nas estradas, né? Consultam o guia rodoviário, os mapas e pedem informações. Mas como as pessoas que controlam navios e aviões, como eu falei antes, como elas podem obter sua localização de forma precisa e atingir com facilidade os locais de destino? Como pessoas que estão andando na floresta amazônica, né, ou num deserto, conseguem definir caminhos com direções corretas para atingir os locais que desejam ir? Então, como vimos anteriormente, a orientação das pessoas depende das características de cada espaço geográfico, né, da cultura de um povo e do tipo de meio de transporte que é utilizado. Os pilotos dos navios e aviões, né, e as pessoas que caminham na floresta e desertos, longe das estradas, orientam-se por meio de equipamentos que lhe fornecem a localização. Mais recente também tem o GPS, né, para os motoristas, que inclusive tá nos celulares, está de fácil acesso agora para todo mundo, tá? Então, para fornecer a localização, esses equipamentos, como GPS, baseiam-se num sistema de coordenadas, ou seja, linhas imaginárias que cruzam sobre a esfera terrestre, que se cruzam entre si, né? As linhas que vão de um polo a outro da Terra, semicírculos, são chamadas de meridianos, de um polo a outro, polo norte e polo sul, são os meridianos. As linhas que dão uma volta completa ao redor da esfera terrestre no sentido leste-oeste são chamadas de paralelos. Os paralelos formam círculos completos. Vamos avançando para a gente dar uma olhada nessa imagem e a gente entender melhor, tá? Então, os paralelos, né? O Equador é um círculo imaginário equidistante nos polos que divide a Terra em hemisfério norte e sul, tá? Paralelamente ao Equador são traçados outros menores, chamados de paralelos. Se forem traçados 90 paralelos em cada hemisfério norte e sul, a distâncias iguais, cada um deles corresponderá a 1 grau. Então, o Equador é o paralelo principal, né, ou inicial, ele está posicionado a 0 graus. Então, cada hemisfério vai de 0 a 90. Hemisfério norte, a partir do Equador, de 0 a 90. Hemisfério sul, a partir do Equador, de 0 a 90. Tá bom? Então, além do Equador, 4 paralelos recebem nomes por serem considerados mais importantes, que a gente viu isso também: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, né, no hemisfério norte,
o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul. Então, passando para os meridianos, elas são as linhas também imaginárias traçadas perpendicularmente ao Equador, que vão de um polo ao outro. Cada meridiano equivale à metade de um círculo. Todos os meridianos têm o mesmo tamanho, o que não acontece com os paralelos. A cada meridiano corresponde outro oposto, chamado antimeridiano, né, com o qual se completa uma circunferência em torno da Terra, passando pelos polos. O meridiano e seu antimeridiano dividem a Terra em dois hemisférios. Todos os meridianos e seus antimeridianos dividem a Terra em duas partes, mas ficou estabelecido que um deles seria usado como referência para essa divisão, assim como o Equador, né, nos paralelos. Então, nos meridianos, que passa pela cidade de Londres, na Inglaterra, é chamado de meridiano de Greenwich, o principal meridiano. Ele tem esse nome porque ele passa nessa cidade inglesa aí, Greenwich. O meridiano de Greenwich e seu antimeridiano dividem a Terra em hemisfério ocidental, oeste, e hemisfério oriental, leste. Se forem traçados 180 meridianos em cada hemisfério, a distâncias iguais, cada um deles equivalerá a 1 grau. Né? Então, o meridiano de Greenwich é o meridiano zero. Cada um dos hemisférios tem 180 graus. Ok? Vamos avançar. Vamos aí para as latitudes e as longitudes. Então, podemos localizar com precisão qualquer lugar da superfície da Terra com base nas coordenadas geográficas determinadas pelos paralelos e meridianos. As medidas em graus das coordenadas geográficas de um lugar dão sua latitude e longitude. Vamos lá. A latitude é a distância em graus de um lugar qualquer da superfície terrestre até o Equador. Então, ela está ligada aos paralelos, tá bom? Todos os lugares situados em um mesmo paralelo têm a mesma latitude, tendo o Equador como referência, paralelo de 0 grau. A latitude pode ser norte ou sul, variando de 0 a 90 graus, como a gente viu nos paralelos ali no slide anterior. Tá bom? A longitude ela vai estar relacionada com os meridianos. Então, a longitude de um lugar da superfície terrestre é a distância em graus desse lugar até o meridiano de Greenwich. Todos os lugares situados em um mesmo meridiano têm a mesma longitude. Como na esfera terrestre, o meridiano de Greenwich é um meridiano de 0 grau. A longitude pode ser leste, oriental ou oeste ocidental, variando até 180 graus. Ok? Vamos falar agora dos equipamentos, que eu dei uma orientada antes, tá? Então, os equipamentos de orientação, né? Eu coloquei aí para vocês a imagem da bússola. A bússola. O que é a bússola? Vocês já ouviram falar? Já viram? Então, a bússola ela é um dos instrumentos de orientação que foi inventada pelos chineses há muito tempo atrás. Ela é formada por uma agulha imantada. O que é imantada? É magnetizada, que tem a propriedade de um ímã, igual um imãzinho lá de geladeira, tá? Então, ela é formada por uma agulha que está magnetizada lá, que se apoia num eixo vertical. Essa agulha gira sobre o fundo, um fundo onde estão indicados os pontos de orientação, os pontos cardeais. Então, a gente vê a roda dos ventos lá embaixo e a agulha fica em cima, que ela vai apontar para o norte magnético da Terra. A gente vai entender já já. A ponta da agulha da bússola sempre indica aproximadamente a direção norte. Dizemos aproximadamente porque a indicação norte da agulha não corresponde exatamente ao polo norte geográfico, né? A agulha é atraída para um ponto chamado de polo norte magnético, ou norte magnético, simplesmente. Ele está um pouco distante do polo norte verdadeiro. Então, um pouco aí, se não me engano, a 23 graus e alguns 23, alguns graus aí, mais precisamente, tá? Cerca de 23 graus. Tá bom? Então, temos aí o GPS, tá? O GPS é um equipamento aí bem mais atual e tecnológico, vamos dizer assim, né? Ele vem sendo usado um aparelho localizador digital, né? Essa sigla aí, Global Positioning System, né? Sistema Global de Posicionamento,
permite a determinação exata da posição na superfície terrestre, informando a latitude e a longitude, além de determinar a altitude do lugar que você está, tá? Então, esse aparelho informa também a direção em que o usuário está seguindo, norte-sul, por exemplo, né? E a velocidade que ele tá se deslocando também, tá? Então, é possível, né? Porque o aparelho capta sinais de satélites artificiais que estão em órbita geoestacionária. O que que é isso? Eles estão acompanhando o movimento de rotação da Terra. Elas estão lá, né? O satélite lá no espaço, mas eles estão acompanhando o movimento de rotação da Terra. Então, é muito usado hoje em dia, né? Inclusive, ele é usado pelo IBAMA para controle, né, da Amazônia, a fiscalização da floresta, né? Os funcionários se situarem lá, né? Nessa área de natureza que não tem tanto ponto assim de referência, é mais fechado, né? E eu coloquei essa imagem aí também do Google Maps, né? Hoje em dia a gente tem tudo na palma da nossa mão através do celular e a gente tem essa facilidade aí, né, de usar o Google Maps, né? Antigamente, há pouco tempo atrás, há uns 10, 20 anos atrás, era bem complicado usar o GPS. Hoje em dia, qualquer celular né, nem precisa ser tão caro. Qualquer celularzinho que você compra já vem com esse Google Maps e você consegue se orientar no espaço geográfico, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês aí com essa aula, tá certo? Eu vou passar aí uns exercícios e uns textos complementares, tá bom? Tem uma atividade bem interessante para vocês fazerem, tá? E a gente se encontra aí em breve, tá bom? Tchau, tchau.